Vamos agora até o ateliê de um grande artista, um profissional de gabarito na verdadeira acepção da palavra. Ele é desenhista, ilustrador, pintor, enfim, um talento de múltiplas facetas. Nilson Miller. Meu primeiro emprego como profissional da área foi com 16 anos. Eu trabalhava na Âncora Comercial, que não existe mais. Depois passei para Casa Níquel, que não existe mais. Depois eu passei para Hermes Macedo, na área de decoração, que também já não existe mais. Eu ainda existo. Isso já é alguma coisa. Pois é. A minha intenção sempre foi ser ilustrador e eu trabalhei sempre no sentido de ser ilustrador. Então, todos esses projetos que eu tenho aqui e o trabalho que eu exerço hoje em dia é voltado à ilustração e, eventualmente, à pintura também, que por circunstância acabou acompanhando, e praticamente uma coisa não existe sem outra e outra não existe sem uma. Bom, eu vou falar de uma paixão que eu tenho desde criança, que é exatamente história em quadrinhos. O meu primeiro, na verdade, foi essa história que os desenhos estão fora de ordem, mas era trabalhar numa história com um desenho um pouco menos simples do que o Walt Disney, por exemplo. Então era um desenho bem mais elaborado. E aqui eu tenho estágios do trabalho que eu fui obrigado a abandonar por questões financeiras, porque não havia patrocinador. Então eu tenho aqui desde os trabalhos começados, esse aqui já está mais ou menos bem desenvolvido, mas não pronto, né, total. E essas outras páginas todas aqui, aqui tem mais alguma coisa começada a ser desenvolvida, está tudo no desenho a lápis. Então todas essas páginas aqui, elas foram feitas a lápis. Inclusive o argumento, a própria história, ela foi criada por mim, porque de tanto pedir para amigos, redatores, escritores para me escreverem uma história, como todo mundo prometia e ninguém fazia, daí eu resolvi eu mesmo desenvolver a história. E acabou ficando até uma história interessante. Eu tenho até vontade de retornar agora com mais tempo, mais calma, e quem sabe com um eventual patrocínio, porque a história no fundo tem a ver com preservação ambiental, que sempre foi meu foco principal. Esse princípio de estudo aqui foi baseado na preservação dos nossos pinheiros, mas romanceado, contando, digamos, como os índios foram prejudicados pela devastação dos pinheiros, e aqui conta qual a função do pinheiro para eles. E aqui estão os originais que eu fiz, digamos, para tentar vender a minha ideia. Na mão mesmo, né? Esse aqui é feito a guache. Essa é a pintura a guache. Aqui essa capa, essa é a primeira página. Esta é a segunda página. A terceira página. E o restante das páginas existiriam se tivessem comprado minha ideia. Eu tentei vender para algumas empresas grandes. Então ela é exclusivamente ecológica, essa história. Apesar de ser romanceada, ter um pouco de humor, aliás, ser bastante humor, mas tem muita informação. A gente fez ilustração para livros infantis, por exemplo, que nem esse aqui, Cuivi.
do Ricardo Rodrigues. Temos várias imagens aqui da história. Aqui tem um outro livro ilustrado que foi editado e criado, escrito pelo Renato Adur, que também fala sobre os pinheiros. Eu produzo para editoras, por exemplo, ilustrações de história. Para a Editora Positivo, por exemplo, eu faço muito material para os livros didáticos. Esses trabalhos todos foram feitos ainda na técnica do gouache. Hoje eu uso um outro tipo de gouache, que é o computador.